Oi, boa noite. Boa noite. Vamos falar de vírus oncogênicos humanos, vírus causadores de câncer. O mamute teve câncer. Uma das famílias de vírus que podem provocar tumores é a família dos herpes vírus. Esse termo herpes vem do latim que significa se arrastar, caracterizando o fenômeno de latência desses vírus. São infecções que se arrastam e acabam tendo infecções de repetição. A pessoa tem várias recaídas ao longo da vida porque esses vírus ficam latentes. Uma vez que você se infecta, eles ficam aí para todo sempre. Né? Herpes vírus são como dívidas no cartão de crédito. Uma vez que você obtém, acabou, é para sempre. O vírus Epstein-Barr, que é o vírus 4 da família do herpes vírus, né? São 8, é uma família com 8 membros importantes de importância médica humana, né? Eu tô falando aqui dos vírus humanos, embora seja uma família imensa que provoca infecções em diversos animais. O herpes 4, conhecido como vírus Epstein-Barr, é um dos vírus oncogênicos aqui que eu destaquei. O citomegalovírus, ele não é oncogênico, destaca isso aí, mas ele está destacado aqui só pelo diagnóstico diferencial que a gente faz da infecção por Epstein-Barr no adulto imunocompetente, né? Ele provoca uma doença muito parecida com o Epstein-Barr, então eu destaquei ele aqui e vou falar brevemente sobre citomegalovírus, embora ele não seja oncogênico. E o herpes vírus 8, conhecido como vírus do sarcoma de Kaposi, ou Kaposi, já vi gente pronunciando tudo de Kaposi, eu acho mais bonito Kaposi, vai saber de qual que é, eu não sei a origem do nome desse doido. É um que provoca um tumor também. Então, dentro da família dos herpes vírus, a gente tem o HHV4, o vírus Epstein-Barr, e o vírus do sarcoma de Kaposi como potenciais vírus oncogênicos. Esses vírus são vírus de DNA, o herpes vírus são vírus de DNA envelopados e apresentam uma estrutura entre o envelope e o capsídeo conhecida como tegumento, né? Uma estrutura diferente assim dentre os vírus, né? A gente não costuma mencionar a presença de um tegumento. E essas glicoproteínas que se prolongam, que aparecem pelo envelope lipídico, que são antígenos de superfície importante, porque são eles que se correlacionam com estruturas do hospedeiro. No ciclo replicativo do herpes vírus, se inicia pela adsorção e fusão do envelope lipídico à membrana plasmática da célula e a entrada do núcleo capsídeo com o desnudamento do DNA. Esse DNA se transforma num DNA circular, uma vez dentro do núcleo celular, e ele pode ser prontamente transcrito em RNA mensageiro, sintetizando as alfa-proteínas ou proteínas imediatas ou precoces. Essas alfa-proteínas ou proteínas precoces são proteínas relacionadas à transcrição de DNA, são enzimas. Né? Logo, a gente tem outras proteínas de fase precoce também. Então, aqui a gente tem imediatas e aprecoces e as precoces, também conhecidas como beta-proteínas, que também são enzimas relacionadas com o metabolismo de ácido nucleico. Uma vez sintetizadas esses dois grupos de proteínas, o DNA do vírus é transformado nesse DNA concatemérico. Concatemérico é o DNA que vai entrar nos capsídeos virais produzidos. E aí são produzidas as gama-proteínas, que são proteínas estruturais. São proteínas tardias que compõem a estrutura do capsídeo proteico. Antes disso aqui, do vírus produzir essas gama-proteínas e sintetizar novos capsídeos, ele pode ficar séculos em latência, simplesmente com esse DNA junto ao DNA da célula hospedeira, e uma vez que essa célula se replica por mitose, o DNA viral é replicado junto. Certo? Dessa maneira, o vírus escapa de resposta imune e consegue ficar latente no nosso corpo.
Isso aqui, então, é o ciclo reprodutivo geral para os vírus da família herpes vírus. Tchan, tchan, tchan. Então, o vírus Epstein-Barr, conhecido como HHV4, foi descrito em 1964 por esse grupinho de PIBIC da Univangélica. Não, tô zoando. Eles eram de Harvard, se não me engano. O Anthony Epstein, eu chequei hoje. Eu tô gravando esse vídeo dia 24 de abril de 2023. Eu chequei hoje. O Anthony Epstein está vivo, ainda com 101 anos de idade. Uma salva de palmas para esse senhor. A Yvonne Barr já nos deixou em 2016 e eles trabalharam com material enviado pelo patologista Dennis, que não é o Dennis que amamos, é o Dennis Burkitt, que também já nos deixou. Ele enviou material de biópsia de um tumor de parótida, de glândula parótida, e nesse material foi reconhecido a estrutura viral que ficou batizado de vírus, então Epstein-Barr, em homenagem a esses dois senhores, esse senhor e essa senhora que trabalharam nessa identificação. Está aqui o artigo publicado por eles em 1964, descrevendo o vírus. Então, esse vírus, em adultos imunocompetentes, ele causa a chamada mononucleose infecciosa típica, né? É a mononucleose causada por Epstein-Barr. O linfoma de Burkitt está relacionado à infecção por Epstein-Barr, está bem descrito. Tem outros tumores, como o tumor de Hodgkin, tumor não Hodgkin, que talvez tenham uma correlação com a infecção por Epstein-Barr, mas essa correlação não está bem estabelecida ainda. Por quê? Porque em muitos tumores há a presença do vírus, mas ainda há um contingente de pacientes em que não conseguimos detectar o vírus. Então fica difícil você fechar essa correlação. O Epstein-Barr ele infecta primariamente linfócitos B, embora ele consiga infectar macrófago, células epiteliais da mucosa, inclusive o início da infecção se passa pelas células epiteliais da mucosa da orofaringe e se replica nessas células, especialmente nos linfócitos B. Ele fica latente por um grande período. Nesse período, a gente tem somente as cópias de DNA que estão representadas por esses círculozinhos amarelos no interior do núcleo da célula. Aqui a gente não tem replicação. E em dado momento ele entra num ciclo lítico, quer dizer, ele se replica e mata as células invariavelmente. Células infectadas durante o ciclo lítico vão morrer por esse processo. A mononucleose infecciosa típica causada pelo Epstein-Barr é caracterizada por linfonodos, a linfadenopatia, linfonodos edemaciados na região de cabeça e pescoço, e aqueles sintomas que a gente costuma correlacionar muito com infecção de garganta, especialmente infecção estreptocócica. Inclusive, um dos jeitos de fechar diagnóstico por mononucleose infecciosa típica é tratar achando que é infecção de garganta estreptocócica, você dá amoxicilina para o paciente e ele faz um exantema na mucosa da orofaringe muito característico. Então é dor de garganta, parece que a pessoa engoliu um gato de ré, que a garganta fica arranhando, febre e cansaço. E um sinal que pode aparecer é a esplenomegalia. E essa esplenomegalia ela é perigosa, especialmente em cidadãos que fazem atividade física intensa, porque essa esplenomegalia tem risco de ruptura, esse baço pode romper. Então, na mononucleose infecciosa típica com esplenomegalia, que cursa com essa esplenomegalia, é muito importante o repouso. A pessoa tem que ficar quietinha mesmo. E chama mononucleose porque a gente tem um aumento de linfócitos. Não é essa célula que está sendo parasitada, o vírus infecta essas células e o vírus induz multiplicação dessas células. Ele tem algumas proteínas, ali nas proteínas beta, especialmente, que induzem replicação da célula infectada. Então a gente tem um aumento de linfócitos e muitos desses linfócitos são atípicos, chamados célula de Downey. São esses linfócitos que o formato característico do linfócito é esse, Núcleozinho esférico, redondinho,
que preenche praticamente todo o volume da célula. Você só tem a francesinha do citoplasma aqui, né? O citoplasma parece uma lua crescente. Na mononucleose, a gente tem um aumento de linfócitos atípicos, que são esses núcleos amorfos, não fica redondinho, mas o citoplasma fica expandido. Então aqui eles são chamados de célula de Downey. Um sinal que pode aparecer durante a mononucleose típica é o sinal de Hoagland, que é um inchaço, um edema da pálpebra superior bilateral. Não confunda isso aqui com o sinal de România. O sinal de România é unilateral e cursa com conjuntivite, porque é a entrada de cocô de barbeiro no seu olho. Aqui não, ele é bilateral e é um edema só de pálpebra superior que não cursa com conjuntivite. O olhinho está saudável. E aí fica com esse aspecto de olhinho de japonês. E como eu te falei, né, uma infecção muito semelhante à infecção de garganta por estreptococcus. E se a gente trata com ampicilina, amoxicilina, o paciente faz um exantema em praticamente todos os casos. Isso aqui ajuda até a fechar diagnóstico, né? Faz esse exantema generalizado aí. A presença de anticorpos heterófilos também é muito importante porque a gente tem, novamente, uma infecção de linfócitos B. Esses linfócitos secretam anticorpos, eles ficam doidos, são ativados e secretam anticorpos. E boa parte desses anticorpos são chamados anticorpos heterófilos, que têm uma afinidade por hemácias. Se a gente incuba o soro desse paciente com hemácia de cavalo, por exemplo, ele aglutina as hemácias de cavalo. Isso aí são chamados anticorpos heterófilos. E numa boa porcentagem dos casos de mononucleose a gente encontra esses anticorpos. Então encontrou anticorpo heterófilo e encontrou linfócitos atípicos aumentados, né? Uma grande quantidade de linfócitos atípicos numa linfocitose, a chance disso aqui ser mononucleose típica é muito grande. Inclusive é isso que a gente usa para diferenciar da mononucleose atípica causada pelo citomegalovírus, porque a gente não tem isso, a gente não tem o aumento de anticorpos heterófilos. E o tratamento vai ser sintomático, lembrando que o repouso é muito importante por causa da esplenomegalia com risco de ruptura. Agora, a oncogênese, que é o foco dessa aula, né, é a gente discutir especialmente o linfoma de Burkitt, que é o linfoma que está já correlacionado com o Epstein-Barr. A gente também tem carcinomas de nasofaringe, como eu falei, o linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, gastrocarcinoma, né, o câncer gástrico, que parece estar correlacionado com Epstein-Barr, mas ainda carece de alguma comprovação. No linfoma de Burkitt, eu acho isso aqui imoral, essa comparação, mas se a gente pega esse tumor, que é um tumor de crescimento muito rápido, isso aqui é questões de dias, esse tumor já está com esse tamanho submandibular, se a gente faz biópsia disso, a gente encontra essas células vacuolizadas, que os patologistas chamam de padrão em céu estrelado, lembrando o quadro do Van Gogh. Eu acho isso aqui imoral, você comparar isso aqui, esse tumor desgraçado, com crescimento rápido, com o quadro lindo do Van Gogh, só patologista para fazer essa associação obscena. E é muito interessante que, embora o Epstein-Barr tenha culpa no linfoma de Burkitt, ele está correlacionado, parece que a co-infecção Epstein-Barr mais Plasmodium, o protozoário causador da malária, caso você não se lembre, parece ser o fator realmente que fecha o destino desse paciente e faz com que ele tenha o tumor de Burkitt, porque a prevalência de linfoma de Burkitt na África, em regiões onde as duas infecções são prevalentes, é muito grande. Então existe um fator do Plasmodium, e isso já está bem descrito, que acelera, catalisa a formação desse tumor. O risco de desenvolvimento de linfoma do tipo Hodgkin nos portadores de Epstein-Barr é 3 vezes maior, então parece existir uma correlação, né? E são tumores de linfonodos. Então, embora pareça muito o tumor de Burkitt, aqui é submandibular, envolvendo a parótida e outras glândulas salivares. Aqui não, aqui é um ou mais linfonodos da cadeia cervical. E o que determina se o linfoma é de Hodgkin ou não
é uma célula muito característica chamada de olhos de coruja, que é a célula de Reed-Steinberg. A gente encontra uma célula em olho de coruja também na infecção por citomegalovírus. Então tá aqui também esse vírus só para a gente fazer esse paralelo. A diferença é especialmente a célula, porque o aspecto morfológico é igual. É esse núcleo com essa inclusão intranuclear, isso aqui é proteína viral, fazendo essa inclusão, parecendo as pupilinhas do olho. Ele afasta a cromatina para a periferia do núcleo. Então fica esse aspecto de olho, fica esse vacúolo, esse halo intranuclear, né? Isso é chamado de halo intranuclear. A cromatina na periferia do núcleo e essa inclusão intranuclear. E a gente pode ter 1, 2, 3 núcleos nessa célula. Ela pode estar mononucleada, trinucleada. Não é isso que determina a morfologia. A morfologia é determinada por esse aspecto do núcleo. E a célula de Reed-Steinberg é um linfócito B. Então a gente vai encontrar essa célula solta em linfonodos. Você tem que ter essa malícia na cabeça, porque no citomegalovírus a morfologia é muito igual, mas são células do epitélio. Então ele vai estar preso no epitélio, pode ser, por exemplo, o epitélio pulmonar. Então ele vai estar compondo o epitélio do alvéolo, vai estar ali dentro da cadeia de epitélio, vai estar grudadinho com suas células vizinhas. O linfócito B não fica grudado com outras células, né? Ele é uma célula solta meu braço. Então a célula de Reed-Steinberg é um linfócito B, lembra que é essa célula que é infectada pelo Epstein-Barr. Então aqui você tem, por exemplo, um corte de linfonodo em que a gente encontra a célula de Reed-Steinberg. Ela é o fator determinante para diagnóstico de linfoma do tipo Hodgkin. Não é a célula de Hodgkin. A célula de Hodgkin é uma célula de Reed-Steinberg mononucleada. Ela tem um único núcleo. Mas não é ela que determina se o linfoma é de Hodgkin ou não. Quem determina é a célula de Reed-Steinberg, que é quadrinucleada, certo? Essa é o importante. E a gente tem algumas proteínas do Epstein-Barr, por exemplo, essa eBNA, fatores nucleares, antígenos nucleares do Epstein-Barr, que são responsáveis pela oncogênese, especialmente essa EBNA1. A gente tem várias, mas a 1 é muito importante porque o principal fator que ela faz é isso aqui, ó, inibir a P53. Ao inibir P53, a gente está inibindo um dos maiores guardiões do ciclo celular. Essa proteína aqui é responsável por conter a multiplicação celular quando alguma coisa está errada. E aí a eBNA está falando, não, fica caladinho, fala nada não. Fala nada não. E aí a gente tem, então, oncogênese, né? A gente está inibindo aí um grande protetor. A LMP1 também é uma proteína do Epstein-Barr, somada ao EBNA2, então o fator nuclear, antígeno nuclear do Epstein-Barr e a LMP1, são duas proteínas do Epstein-Barr que simulam sinais de ativação do linfócito B. Então, como eu te falei, esse linfócito B fica doido, ele replica e produz anticorpos como se ele estivesse ativado por um antígeno, mas não é. O simples fato dele estar infectado, ele começa a responder e produzir anticorpos contra qualquer coisa. Aquele linfócito B, que ele produz anticorpo contra eu sei lá o que, ele não está vendo nada, ele simplesmente está infectado e começa a lançar os anticorpos que ele está produzindo. Né? Lembra que os anticorpos são produzidos aleatoriamente, cada linfócito B, cada clone de linfócito B produz um anticorpo com especificidade sua, né? Ele começa a produzir isso, feito um louco, e a gente encontra então esses anticorpos heterófilos na circulação. Esse artigo aqui de 2011, ele está correlacionando várias proteínas do Epstein-Barr, inclusive fazendo a correlação com o P. falciparum, com o plasmódio, no processo de oncogênese. Por que ele vai levar então ao linfoma de Burkitt? Faz toda a cascata oncogênica. E uma outra característica muito interessante do Epstein-Barr é que ele produz uma IL-10 homóloga. Ele tem um gene para produzir uma citocina semelhante à nossa IL-10.
Embora ela seja 1000 vezes mais fraca que a nossa IL-10, ela ainda tem papel imunossupressor, né, como a nossa IL-10. E isso facilita o processo de latência desse vírus, né, suprimindo a resposta imune. O citomegalovírus está aqui só para a gente fazer o diagnóstico diferencial, e eu já falei muito desse paralelo. Você tem aqui as células em olhos de coruja de novo, mas está vendo que ela está grudada em duas vizinhas aqui? Está meio feio, mas ó, ele está compondo o epitélio de um tecido. Pode ser do pulmão, pode ser do rim, pode ser de várias estruturas, mas é uma célula epitelial. Tá lá, ó. Tá vendo que ela tá aderida ao epitélio? Tá solta aqui porque estragou, né? Mas olha como ela tem uma vizinha grudadinha. Não é um linfócito B. Essa célula não é um linfócito B. E a gente vai fazer uma síndrome semelhante à mononucleose. Nos pacientes imunossuprimidos, esse vírus faz um quadro grave, né? Uma pneumonia, por exemplo, em transplantados de medula óssea. Essa pneumonia tem uma alta mortalidade. E abdômen agudo em pacientes HIV. Isso aqui são duas infecções, são dois quadros muito típicos do citomegalovírus em imunossuprimidos. E a infecção congênita por citomegalovírus também é muito preocupante, porque leva a problemas no desenvolvimento, problemas do sistema nervoso central. Mas o grande diferencial que eu queria fazer aqui é que o quadro clínico é muito semelhante, mas a gente não encontra os anticorpos heterófilos, né? Aqui não é uma infecção de linfócito B, então a gente não tem esses anticorpos sendo produzidos. E a gente vai ver as inclusões citomegálicas, por exemplo, no sedimentado de urina. Então aqui ó, você tem células em olho de... Olha, parece um ursinho, cara, eu não tinha reparado. Agora que eu reparei, parece um urso. Aqui no rim, e aqui uma outra célula também, fazendo esse olho de coruja. O sarcoma de Kaposi, esse vírus, ele ficou famoso dos anos 80 para cá, porque ele era um vírus que provocava esse tumor em idosos do Mediterrâneo. A gente nem estudava esse vírus porque era muito restrito a essa região. Com o advento do HIV/AIDS, a gente começou a visualizar esse sarcoma em jovens nos Estados Unidos. Inclusive, foi o que chamou a atenção para a infecção lá no início dos anos 80. Final de 79 e 80, começaram a aparecer jovens homossexuais com sarcoma. E o povo falou, mas que diabo é isso? Esse sarcoma é coisa de idoso do Mediterrâneo, o que a gente está fazendo aqui? E aí foi quando se percebeu que esses jovens estavam com uma imunossupressão grave provocada por esse vírus, que até então a gente não conhecia. O vírus HIV, né, que até então a gente não conhecia, e estavam fazendo esse tumor causado pelo vírus do sarcoma de Kaposi. É uma neoplasia, que vamos ver com imagens, é uma neoplasia de células endoteliais. Esse vírus infecta células endoteliais. É muito frequente, então, com o advento do HIV, em homens que fazem sexo com homens. A gente nem fala em homossexuais mais, a gente fala em homens que fazem sexo com homens, que é aquela história, né? Em que a gente encontra essas placas nodulares avermelhadas, porque é um tumor do vaso sanguíneo, né, do endotélio, que está passando aqui. Isso fica visível na pele, nas mucosas, né? Inclusive o Fred Mercury, no final da vida, se percebeu que as fotos dele já em final de vida eram muito carregadas em maquiagem. E aí uma suspeita é que ele ocultasse um tumor de Kaposi, né? Tem essas imagens fazendo essa suspeita. Eu não sei até onde isso é verdade ou não. O HTLV, falando em HIV, o HTLV é um primo do HIV, é um retrovírus também, ou seja, ele tem transcriptase reversa, duas fitinhas de RNA, fita simples. Então é um vírus de RNA que carrega essa enzima que faz a transcrição reversa. Do RNA, ele transcreve uma fita dupla de DNA, tal qual o HIV. E dentro da família do HTLV, a gente tem esses três vírus que a gente destaca. O HTLV1, que é o mais importante deles, provocando essa leucemia linfocítica aguda de células T do adulto, ou LLTA em português, e uma mielopatia que não tem a ver com um processo oncogênico, mas sim um processo autoimune,
em que células da medula espinhal expressando antígenos virais começam a ser atacadas por linfócitos TCD8, e aí a gente tem destruição da medula. Então é uma doença degenerativa, crônica, de avanço lento, mas bastante severa. A maioria das pessoas portadoras de HTLV são assintomáticas, né, infecção subclínica, mas quando aparecem sintomas, a gente tem esses dois quadros típicos do HTLV1. O HTLV2 também provoca uma neoplasia de linfócitos B, especialmente, chamada de tricoleucemia. Você vai ver o porquê do trico quando eu te mostrar a figura ali. Trico é pelo, cabelo. Você vai ver porquê quando você visualizar a figura. O HTLV5 provoca o linfoma cutâneo maligno, mas desses aqui, o único que realmente está comprovado a sua culpa no processo neoplásico é o HTLV1. Na leucemia linfocítica do adulto, a gente encontra essas células em trevo de 4 folhas. Olha que bonito, são linfócitos tetranucleados, pentanucleados, vários núcleos dentro do linfócito, então são linfócitos atípicos, mas não é aquele núcleo amorfo que você viu lá na célula de Downey. Então aqui são células em trevo de 4 folhas. É bem característico, é bem visível esse sinal. Isso aqui é patognomônico do tumor provocado pelo HTLV1. No HTLV2, a gente encontra a associação com esse vírus, mas não está definitivamente comprovado. Chama tricoleucemia porque olha como o citoplasma do linfócito B fica peludinho. Então, por isso, essa atipia dessa célula é chamada de tricoleucemia. A transmissão do vírus é por vias sexuais, amamentação ou transfusão sanguínea. E a gente tem aí essa triagem obrigatória desde 93, embora ainda exista risco de transmissão. No mundo, a gente tem alguns bolsões do HTLV, especialmente no Caribe e na África, e na América Latina, embora o Brasil seja uma região ainda importante para o HTLV1. Os últimos dados mostram a Bahia como um dos bolsões brasileiros de infecção pelo HTLV1, especialmente pelo processo de migração no período da escravatura. Né? Foi onde chegaram mais escravos vindos aqui do Caribe e das regiões da África, onde o vírus é importante. Então a gente ainda tem essa herança maldita do período da escravatura. E o HPV é outro vírus importante, provocador de carcinoma, talvez um dos vírus mais importantes como provocador de tumor, e de vários grupos que a gente tem, classificados de AAP, transmitidos não só pela via sexual, mas pelo contato íntimo, né? Então não é só a secreção sexual que transmite. E a gente tem genes precoces, aqui E de early e L de late, leite não de milk não, leite de tardio mesmo, genes tardios, também fazendo aquele papel de proteínas precoces e proteínas tardias que tem mais a ver com estrutura, né? E os precoces mais a ver com transcrição. E esses genes têm papel na oncogênese viral. Então, a gente tem o papiloma, né? Que é o vírus infecta as células basais, então ele vai infectar aqui a camada mais profunda, e nas células subsequentes do epitélio, a gente encontra as inclusões do vírus bem características. Aqui, se eu mostrar na imagem, por exemplo, vocês visualizam que as células para cima do epitélio basal, da camada basal, vão apresentar esse halo com inclusão intracitoplasmática muito parecida com os olhos lá de coruja, mas aqui não é chamado de olho de coruja, é chamado de coilocitose, esse fenômeno que é provocado aqui, que é encontrado no papiloma. Então também epitélio de mucosa oral, mucosa vaginal, a gente encontra isso aqui, esses núcleos aumentados, compara aqui com o núcleo normal da célula, esse azulzinho aqui está normal, os outros estão bem aumentados, pode ter mais de um núcleo, né? A gente tem células multinucleadas, e isso é
Então, característica do vírus. Então, a gente tem um halo ao redor do núcleo, cariomegálico, ele vai estar grande, e com frequente binucleação. A gente tem uma porrada de tipos virais, mas os mais agressivos que a gente conhece são o 16 e o 18. Esses tipos virais provocam o tumor genital, né, o tumor de colo de útero, e também estão relacionados a tumores de laringe, tumor de boca, da mucosa oral, e tem o avanço desses tumores costuma ser agressivo. A gente tem outros tipos de vírus que provocam, por exemplo, as verrugas comuns, verrugas plantares, verrugas baixas, crista de galo, né, verrugas em crista de galo, verrugas planas, que são vírus que são chamados de benignos ou de baixo grau de potencial oncogênico, mas mesmo assim a gente tem o 16 e o 18 que são amplamente conhecidos por ter um potencial de alto grau. As proteínas E6 e E7, né, os genes E6 e E7, então ED early, lembra que são proteínas relacionadas com metabolismo de ácido nucleico. Essas proteínas provocam, primeiro, a degradação do P53, então lembrando que ele é um dos guardiões do ciclo celular, e a E7 ainda provoca ruptura do ciclo celular por estimular oncogênese. A gente tem o oncogênese do retinoblastoma aqui, por exemplo, que vai ser ativado por essa proteína, e aí a gente tem ruptura, a gente tem problema no ciclo celular. Então são duas proteínas muito importantes no papel oncogênico desses vírus. Lembrando que a gente tem vacina para o HPV, né? Se suponha que você tem uma vacina aí que previne câncer na sua filha, no seu filho, você daria ou não? Que pergunta, né, cara? Que pergunta. E tem gente que não dá, porque por ser um vírus transmitido por rotas íntimas, a pessoa fala, não, se eu der a vacina, eu vou estar estimulando minha filha a ter... Não, velho, ela vai ter. Deixa eu te falar um negócio. Ela vai ter. Ela vai. Se Deus quiser, ela vai. Porque ninguém merece uma vida sem amor. E aí, cara, essa vacina previne contra câncer. E as pessoas não dão. No Brasil, a vacina é tetravalente, protegendo contra o HPV 16 e 18, que são os mais agressivos, e ainda contra o 6 e o 11, que são vírus de baixo risco, mas que estão aqui, ó, 6 e 11, provocando condilomas anogenitais, papilomas laríngeos, neoplasias de mucosa. Então, embora tenha baixo potencial, existe um potencial oncogênico que você pode proteger com vacina. Não sei se eu vou dar.